Ao vivo, meio-dia e 1. Todas as terças-feiras, live do meio-dia, aqui no meu Instagram, Rafael Bardini. Bora nós começar nosso bate-papo. Deixa eu esperar um pouquinho o pessoal chegando. Boa tarde, queridos. Boa tarde, boa tarde. Marques, Garrido Marques, Audrey, Lisabel, Kelly, Rafa, Cantinho do Fofuxo, Luro, Isabel, Pati, Bilato, Karina, todos muito bem-vindos. Mércia, sejam bem-vindos, queridos. Boa tarde a vocês, boa tarde. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre um novo projeto aí que vai acontecer agora nesse mês ainda, que é a Jornada Quântica. Então fica aqui para você saber um pouquinho mais sobre a jornada, tá? Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui no meu Instagram pela primeira vez, eu sou Rafael Bardini. Atualmente eu trabalho como terapeuta holístico. Esse é o nome mais conhecido, mais famoso não, o nome mais falado é terapeuta holístico. Quando você faz uma terapia que você envolve outras técnicas espirituais, energéticas, né? Comecei assim, né? Mas aí ao longo da minha jornada eu fui adentrando dentro dessa visão de mundo quântica e hoje eu sou terapeuta quântico, tá? Eu assumi esse nome, assim, para mim ele faz mais sentido de tudo que eu venho vivenciando e também pelas ferramentas que eu uso, né? De cura quântica, essas coisas. Então, eu atualmente sou terapeuta, trabalho com as ferramentas quânticas para ajudar você a soltar os seus emaranhados mentais. E aí, se quem quiser fazer sessões individuais, é só me chamar. Tem a jornada, a arte de escutar o silêncio. É uma outra jornada, tá? A arte de escutar o silêncio é uma jornada de meditação que ela está acontecendo. Nós já fizemos o primeiro mês, são 4 semanas. Todas as segundas, quartas e sexta-feira eu entro ao vivo pelo Instagram da jornada, que é um Instagram fechado. E se você quiser participar, você clica no link da bio do meu Instagram e adquire, faz a sua inscrição lá. Jornada, arte de escutar o silêncio. E aí você vai ser encaminhada para um grupo, né? Encaminhado para um grupo fechado, para um Instagram fechado. Somos mais de 30 pessoas lá hoje fazendo meditações às 6 da manhã, segunda, quarta e sexta. E tá muito incrível os feedbacks, né? O quanto tá fazendo bem, o quanto diminuiu muita ansiedade de muitas pessoas, pessoas que estavam muito irritadas e deu aquela acalmada, tranquilizada, tá? Então essa jornada tá muito incrível. Mari, Rafa, saudades. Ô Mari, querida, também. Faz um tempão que eu não falo com você. A última vez foi lá no curso, né? A Karina, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, querido, amado. Também sou grato, querida. Também sou grato pela tua presença aqui. Nath, Aline, Pri, sejam todas bem-vindas. Bem-vindos. Bom, então a jornada Arte de Escutar o Silêncio é uma jornada de meditação. Então até temos mais... estamos na terceira semana. Temos mais 2 semanas onde eu ainda vou estar presencial, ao vivo com você para te incentivar, né? Depois, o próximo mês, se você quiser adquirir, você pode, mas o próximo mês que vem, ele vai ser sem eu estar ao vivo, mas você vai ter todas as meditações lá, todas as aulas que eu estou dando lá sobre os elementos, tá tudo lá disponível, tá? Os comentários, enfim, tá tudo disponível para você consumir. Então, você pode adquirir depois, se você quiser, tá? Mas o total do projeto é 3 meses, então encerra o mês que vem. Mês que vem é o último mês. Bom, meu podcast, Autoconhecimento Liberta. Muitas pessoas vêm do podcast, né? Então, estou falando isso de novo, porque todo dia chegam pessoas novas aqui no Instagram e eu quero que você se sinta muito à vontade aqui. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui numa live minha, eu gostaria que você escrevesse para mim. É a minha primeira vez, eu sou a primeira vez, tanto faz aí a forma como você vai falar, só para eu saber quem está aqui pela primeira vez. E quem não está pela primeira vez, eu já conheço, né? A gente está sempre se vendo por aqui.
Então é isso. Uma honra, queridos. É uma alegria poder compartilhar um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu estudo com vocês sobre ciência e espiritualidade. Tem um grupo no Telegram também que você pode participar, ele é gratuito, você pode entrar lá. Eu vou botando coisas lá que eu vou sentindo, vou compartilhando coisas que eu vou sentindo, quando eu vou sentindo, e aí eu vou pondo lá. Então, se quiser fazer parte desse grupo, tá lá no Telegram. Muito bem, vamos para a nossa live de hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho com você. Não tem nenhum roteiro, assim, né? Mas eu tenho na minha consciência que eu quero falar com você, que é um pouco sobre a nossa ciência quântica, né? A nossa ciência quântica. A ciência, ela chegou agora num momento bem decisivo, assim, né? Inclusive, hoje até fiz um post no meu Reels, depois você pode dar uma olhada, se já é que não viu. E eu escrevi lá, a separação do joio e do trigo está rolando. Né? A separação do joio e do trigo, que fala nas religiões, ela na verdade é uma escolha nossa. Né? Ela não é uma escolha de Deus. Não é Deus que vai separar. Né? Por que que não é? Por que que eu estou falando disso? Porque depende de nós. Então, a escolha está na minha mão. Não está na mão dele ou dela. Está na minha. Se eu decido o que eu faço da minha vida, eu vou optar por um lado ou por outro lado. Então, assim, a nossa ciência, a mecânica quântica, então vai ter uma jornada quântica. Eu vou dar a data. Acho que entre hoje e amanhã eu já estou postando sobre a data, tá? Eu vou dar todos os caminhos. Vai me seguindo no Stories lá, vai me seguindo aqui no Instagram, que você vai ter as informações dessa jornada quântica. Eu não vou cobrar para essa jornada, ela vai ser gratuita, então eu vou pedir para que você compartilhe com o maior número de pessoas, porque eu acho essa informação muito importante, muito valiosa, porque eu vou trazer um aprofundamento mais ainda na quântica, né? Vou trazer alguns experimentos, vou falar muitas coisas assim. Quem fez o curso comigo sabe, o método Liberdade de Escolha, e sabe que realmente o negócio dá uma virada na tua mente, assim, né? Dá uma virada de chave legal, fica fácil o entendimento. Então essa jornada vai acontecer. Então, a nossa ciência hoje, ela chegou num nível, que é o nível quântico. O que é o nível quântico? É aquilo que nós aprendemos na aula de física sobre átomo, né? Na aula de física na escola, nós aprendemos o que é um átomo. Né? Um átomo, ele é composto pelo núcleo dele, que é feito de prótons e nêutrons, e tem elétrons que giram em torno dele. Nós entendemos que isso é um átomo. Né? Nós aprendemos que isso é um átomo. E aí você tem átomos diferente para cada molécula. Então você vai ter um átomo que tem uma quantidade específica de elétrons, uma quantidade de nêutrons e prótons específica. Então vamos supor 2 nêutrons, 1 próton e 40 elétrons, sabe? Umas coisas assim. Cada quantidade deles ali vai ter um resultado aqui na massa, aqui na coisa, no macro. Né? Porque o que é o átomo? O átomo ele é um micro. Né? Então, a nossa ciência chegou nesse estudo de que tudo é feito de átomo. Né? As moléculas que hoje nós usamos na medicina, por exemplo, quando você vai fazer um medicamento, você está... É bioquímica, então a gente está lidando com moléculas. A molécula, ela é muito grande ainda em relação ao átomo, tá? Só para quem não tem ainda uma noção, é bem simples assim. Um monte de átomos vira uma molécula. Um monte de molécula vira uma célula do corpo. Um monte de células você vai ter o seu tecido. Então, a pele, um coração, um fígado, um pulmão, um cérebro, um olho, blá blá blá. Isso é do que tudo é feito. Então, a ciência chegou num ponto de estudar o micro, né? E o que a ciência encontrou? O que a ciência encontrou? Quanto mais a ciência entra dentro da matéria, menos ela encontra matéria. Ai, que complicado. Não é complicado, é simples. Vamos pensar assim. Isso aqui é uma pedra. Na verdade, ele é um
Esqueci. Uma pedra. Do que essa pedra é feita? Vamos botar um microscópio aqui e olhar nela. Então esse aqui é o macro, tá? Vamos entrar dentro dessa pedra e ver do que ela é feita, por que ela é tão dura assim, né? Fomos olhar a base dela, é moléculas. Tem moléculas específicas que a combinação dessas moléculas vai gerar isso aqui no grandão. Mas do que é feita uma molécula? Aí chegou no átomo, tá entendendo? Vai para dentro. E quanto mais dentro a gente vai, menos a gente encontra solidez, menos massa. Começamos a encontrar o que então, Rafa? Porque olha que doido, né? A ciência prova, por estudos e pesquisas, que isso aqui não é sólido. Isso aqui é pesado, tem uma massa. Mas quando você vai ver do que isso aqui é feito de espaço e energia, né? Simone colocou aqui micropartículas que gera ela. Isso, na verdade eles chamam de partículas elementares, né? Partículas elementares, que são as partículas que correspondem ao átomo, né? Você pega um elétron, por exemplo, e você quebra ele, que é o acelerador de partículas que eles usam, você encontra quarks. Então esses são os estudos que eles estão fazendo. Quanto mais eles entram dentro da matéria, menos eles encontram matéria. Então o que é que encontra? Espaço. É muito doido, porque assim, olha só, cara, onde vai a quântica. O que entendeu? O núcleo do átomo, o núcleo, próton, aqui no núcleo, o próximo, porque o elétron ele fica orbitando que nem um sistema solar, tá? O Sol é o núcleo, e aí a Terra seria um elétron, entendeu? Então imagina que o núcleo dele, aqui. O próximo elétron da órbita, ele está mais ou menos equivalente a 32 quilômetros de distância do seu núcleo, quando a gente traz isso para cá, só para a gente ter uma noção do quanto de espaço tem aqui. Só que isso aqui é duro, se você bate na cabeça, dói, machuca. Porém, isso não é sólido. Isso aqui é espaço, partículas. Só que o mais que a gente encontra é muito espaço. E campo eletromagnético, que podemos chamar de energia. Quando você tem uma transferência no campo eletromagnético, quando você transfere uma informação, você está mandando energia também. Então nós podemos... quase derrubei. Nós podemos dizer que espaço, isso aqui é feito de espaço, energia, campo eletromagnético. A ciência quântica foi mais além, porque começou a ver essas coisas e falou, mas como é que essa realidade existe com massa, com peso? Eu tô duro aqui, como é que eu não transpasso uma parede? Como é que, sendo que só existe espaço e energia? Aí nós chegamos a perceber o que faz com que a minha mão não atravesse essa pedra, sendo que a minha mão é feita de átomos, espaço e energia. E essa pedra é feita de átomos, espaço e energia. O que é que impede a minha mão de transpassar essa pedra? É chamado de campo eletromagnético. Então, todas as nossas percepções, visão, audição, olfato, tato, paladar, que é os nossos 5 sentidos, nós temos essas percepções através do campo eletromagnético. Só isso. Então, em última instância, toda essa massa, toda essa matéria sólida, ela não é a realidade última, né? A realidade da coisa. Não. A realidade é espaço, energia e campo eletromagnético, que é composto de informação. Então, espaço, energia e informação. Espaço, energia e campo eletromagnético. É isso que faz eu sentir que tá gelada, a pedra tá gelada, mas é só uma sensação que o meu cérebro codifica. Cara, é muito interessante quando a gente começa a olhar dessa forma. Mas o que isso tem a ver na minha vida? Porque eu continuo tendo que trabalhar, pagar conta, dirigir meu carro, eu vou mudar de marcha, eu preciso, aqui tem tempo. Outra coisa, lá no mundo quântico não tem tempo, espaço, essas coisas. É tipo um constante agora. Então a ciência quântica, ela está chegando
ela chegou... Por isso que a gente fala que tudo é energia. E muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas falam que isso é bobagem, que isso é misticismo. É baseado nisso. Tudo é campo eletromagnético. Né? E aí nós vamos mais além. Porque os cientistas não se contentam só com isso. Mas peraí, né? Você já vai entender o que isso tem a ver com a tua vida, tá? Pode ser que você comece, o que tem a ver? Você já vai entender. Então, espaço, energia. Mas o que é que faz, Rafa, se tudo é eletromagnetismo, por que a gente consegue ter essa percepção de que eu tô aqui, você tá aí? Eu tenho um formato diferente do seu, a minha digital é diferente da sua. Uma planta, eu sei quem é uma planta, eu sei quem sou eu. Como que, se tudo é eletromagnetismo, como que nós conseguimos interagir nessa realidade e viver a nossa vida, né? Porque existe uma coisa chamada informação. Então, essa pedra, ela tem o campo, ela é um campo eletromagnético, né? Ela tem um eletromagnetismo nela, tá? Por simples fato dela ser um elétron, feito de átomo. Então, ela existe aqui, espaço, energia e informação. O que faz ela ter o formato da pedra é a informação que está no campo eletromagnético dela. Então, eu posso pegar essa pedra e no campo magnético, nas ondas eletromagnéticas dela, eu consigo ter as informações para formar essa pedra. Tá? Dentro da visão da psicologia junguiana, Jung chamava isso de arquétipos. Arquétipos é aquilo que já pré-existe à existência. Então, essa pedra ela já existia antes dela existir aqui em termos quânticos, na onda. Ela já teve um projeto, pedra. E aí, os estudos continuaram, né? Porque cientista ele é isso, é curioso, e aí conforme vai fazendo sentido, vai encaixando, eles vão querendo saber mais daquilo. Por exemplo, o meu celular está aqui gravando, eu estou aqui em tempo real com você. Cadê o fio que está transferindo a minha informação? Então, lembra que antigamente para você filmar tinha a câmera, tinha o cabo que ia para uma mesa, ou a câmera gravava numa fita. Depois você pegava essa fita, levava para sua casa, colocava num videocassete, aí a sua televisão através de um fio, tudo tinha através de fio. Lembra disso? Pois é, você não lembra porque você é muito novinho. Mas eu lembro. Hoje, nós filmamos com o celular em tempo real, o mundo inteiro, se quiser, pode acessar o que a gente está filmando. Por exemplo, essa live está sendo gravada, o mundo inteiro que se quiser sintonizar 8 bilhões de seres humanos, pode entrar aqui no meu Instagram e vai ver isso aqui em tempo real, ao vivo. Mas cadê o fio? Cadê o fio que não está transferindo informação? Isso é campo eletromagnético. Nós descobrimos, cientistas descobriram que a nossa realidade toda é feita de eletromagnetismo. E como que nós podemos... Só que aí que tá. A ciência só ficou com a parte assim, ó. O que é que eu posso fazer com isso? E tudo bem, tá lindo, né? Mas a ciência quântica, os cientistas hoje acadêmicos que continuam nessas pesquisas, é assim. Se eu separo o núcleo do próton, se eu separo o núcleo de um átomo, eu tenho uma força nuclear forte que é liberada. O que é que eu posso fazer com isso? É simples assim. O que é que eu posso fazer com isso? Essa é a visão materialista. O que é que eu posso fazer com isso? O elétron, ele passa como... Ele é onda e partícula ao mesmo tempo. Legal. O que é que eu posso fazer com isso? Como ganhar dinheiro? O que é que eu posso fazer com isso para ter negócio? Entende? Isso é a visão de mundo materialista. Então, se você olhar para a ciência quântica hoje, é isso. O que é que a gente pode ter de benefício? O que é que eu posso fazer com isso que eu descobri, com o comportamento do elétron? Hoje tem os computadores quânticos que precisava de não sei quantos milhões de átomos para fazer combinações binárias. Hoje, um átomo, por causa da mudança do spin e do entrelaçamento quântico, você tem, assim, tipo 10 milhões de vezes mais rápido o computador quântico do que o computador normal. Quem entende um pouco disso sabe do que eu estou falando. Se você não sabe o que eu estou falando, não tem problema. Você não tem que entender nada. Só estou trazendo, assim, uma visão.
Então, o que eu quero falar com isso? Que a ciência hoje, a maior parte dos cientistas que tem essa visão materialista, pega todo esse conhecimento e pensa, o que é que eu posso fazer com isso para ter negócio? O que é que eu posso fazer com isso para ganhar dinheiro? Tá? Só que outros cientistas, como Amit Goswami, Fred Alan Wolfe, William Tiger, Joe Dispenza, vários outros cientistas, ao invés de perguntar o que é que a gente pode fazer com isso, eles fizeram uma outra pergunta. O que é que isso significa? O que é que significa tudo é ser campo eletromagnético? É isso que eu ia explicar aquela hora. Quando eu bato uma mão na outra, se tudo é onda, por que elas não se penetram? Por que minha mão não atravessa? Porque existe o campo eletromagnético dessa mão e dessa mão. Então as nossas mãos se tocam sem se tocar. É muito incrível. É muito doido para nós com uma mente racional materialista. Mas quando nós olhamos o que acontece, é muito assim, cara, como, né? Que coisa linda. Um campo é um campo, é igual o ímã, né? Se você põe os polos iguais, né? Se eu não me engano é isso, eles repelem um ao outro, é o campo que não deixa tocar. Né? Então é isso, é o campo eletromagnético. Então, alguns cientistas olharam para isso e falaram o que a gente pode fazer com isso. Aí você teve bomba atômica, armas eletromagnéticas. Hoje os japoneses, chineses estão fazendo umas armas assim que faz acabou você pulveriza, né? E N coisas, celulares, cartão de crédito, GPS, satélite, o GPS do seu celular, tudo mecânica quântica. Então assim, hoje mecânica quântica para nós é quase que 90% da nossa vida, tá tudo aqui nesse celular na sua frente. Nas ondas, no campo eletromagnético. Hoje, para você acessar sua conta, para fazer pagamento, tudo é através da onda eletromagnética, através do campo quântico. Aliás, o campo eletromagnético. Da mecânica quântica, né? Então, outros cientistas se perguntaram o que isso significa. Muito além do que fazer com isso para ganhar dinheiro, mas o que isso significa? É aí que entra a quântica na espiritualidade. É aqui que muitas pessoas se confundem e falam o que é que tem a ver a bendita do átomo e do eletromagnetismo com espiritualidade. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque a pergunta a se fazer não é o que eu posso fazer com isso como tecnologia, mas o que significa. Existe um experimento que é o mais famoso, o mais testado, só que pouco falado. Eu duvido que você já tenha escutado falar dele, a não ser que você buscou por essa informação. Mas se você não buscou, você nunca ouviu falar desse experimento, chamado a dupla fenda. Se você buscou informação, você chegou nela. Mas se você nunca parou para olhar, ninguém te falou isso, ninguém em sã consciência abriu um Instagram, como eu estou fazendo aqui, fazer uma live e falar para você, já ouviu falar da dupla fenda? Poucos têm coragem de falar disso. Porque, sei lá, muitos não entenderam também. Mas enfim. Eu vou te contar, porque isso aqui é libertador. Mas fica que eu vou te explicar o porquê que é libertador. Porque não adianta você escutar e falar, não entendi, vou desligar. Aí não rola, né? Então, uma bolinha, então vamos lá. O próton, nêutron, elétron que gira em volta. Vamos pegar uma bolinha do... Aí os cientistas são curiosos. Vamos pegar uma bolinha e vamos ver como ele se comporta. Eu vou falar o resultado final. Se você quiser saber mais detalhes, aí você vai ter que participar da jornada quântica, onde eu vou trazer os experimentos lá com mais detalhes. Qual foi o fechamento desse experimento? Foi o experimento mais testado da mecânica quântica. Que aquilo que nós chamamos de massa, isso aqui, que é massa, ele também é onda. Ele se comporta como onda. Como energia. Ele é massa, mas ele também é energia. Como que chegou nessa conclusão? Nesse experimento... não vou falar, senão vai ficar muito longo. Não vou explicar como, tá? Você quer saber, você tem que participar da jornada. Fato é que eles pegaram uma bolinha, uma partícula elementar, que é um elétron. Uma bolinha que minúscula, nano, átomo, lembra? Uma partinha de um átomo. E fizeram um experimento da dupla fenda e percebeu que esse elétron ele se comporta como onda e como partícula ao mesmo tempo. Olha isso, cara.
ao mesmo tempo. Não contente, eles falaram, vamos pegar uma molécula? Lembra? Molécula é uma coisa muito grande perto de um átomo. Um átomo é uma coisica titica. Uma molécula já é uma coisa grande, já é aquilo que a gente faz na medicina da gente. A gente já toma as moléculas quando a gente bota remédio para dentro. A gente está bebendo moléculas, que é os nossos medicamentos. Pegou-se uma molécula, fez o mesmo experimento. Imagina eu pego essa pedra e eu jogo ela contra duas fendas. Eu abro 2 buracos na parede. Eu pego uma madeira e abro 2 fendas nela. E aí eu pego essa pedra e eu jogo nessa parede, nessa placa. Essa pedra, ela se comportou como onda. Ou seja, ela passou pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Essa pedra... Escuta, cara, que se você não ficou perplexo, como diz o Fred Alan Wolf, você não entendeu. Essa pedra, ela passou pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Uma passou por 2. Então, ela foi como uma onda de energia. É o único raciocínio lógico para essa conta. Então, a partir disso, é que você tem seu celular funcionando. Onda-partícula. Tá, mas o que significa isso? Porque o que aconteceu? Quando foi observar... Peraí, eu não tô entendendo. Eles falaram assim, eu não tô entendendo. Uma pedra, ela passou por 2 buracos e... Eu não tô entendendo. Deixa eu olhar, deixa eu ver por onde passou essa pedra. Porque às vezes eu tô jogando e na verdade ela tá passando por um, passando por outro. E aí eu quero ver como isso aqui tá se comportando. Quando eles olharam, observaram o experimento, a pedra voltou a se comportar apenas como pedra. Ela não se comportou mais como onda. Não vamos observar onda. Vamos olhar pedra. O que é que está acontecendo aqui? Ao invés de perguntar isso, o que eles fizeram? O que nós podemos fazer com isso? O que isso pode ser negócio para nós? Aonde que isso pode servir como tecnologia, matéria? O que é que eu posso ganhar dinheiro? Ao invés de perguntar o que é que significa isso. E aí alguns outros cientistas perguntaram o que é que significa isso. Chegou-se a uma única conclusão. O observador, que é o ser humano que está fazendo aquele experimento, ele interfere e define o resultado. Eles deram um nome científico para isso, chamado colapso da função de onda. Então nós, observadores, porque não é o cientista, porque ele estudou, então ele é muito inteligente, é por isso que ele... Não, qualquer ser, por menos... qualquer um que tenha QI 0. Se ele... É impossível, mas vai lá. Uma pessoa que tem baixo QI, se ele observa, se comporta como partícula. Então não quer dizer o cientista. Isso é todo o ser autoconsciente, todo ser humano. Todo ser humano colapsa. Então, onda e partícula ao mesmo tempo. Quando eu observo, ele colapsa, ou seja, ele deixa de ser onda e ele se comporta como massa em um lugar do espaço. Aqui, nesse experimento, se a gente pergunta o que isso significa, nós chegamos à conclusão de que é daqui que vem a frase, nós criamos a nossa realidade. A forma com que você vê o mundo, a forma com que você vê a expectativa que você tem no mundo, na sua vida, nas coisas. Então, tudo que está fora de você, a forma com que você vê, você colapsa. De acordo com o que você vê, de acordo com o que você acredita. É onde a gente fala, as suas crenças criam a sua realidade. E não acredita em mim, quer ver? Olha para a tua vida hoje. Para as coisas que você está gostando do que está acontecendo e para as coisas que você não está gostando do que está acontecendo. Isso aqui eu não gosto, está acontecendo. Isso aqui eu gosto, está acontecendo. Se você observar, o que você não gosta e o que você gosta está totalmente alinhado com as suas crenças, com aquilo que você acredita ser real. Como, por exemplo,
Quem nasce pobre morre pobre. Se você acredita e você tem essa experiência de ser uma pessoa com pobre, em questão financeira, né? Vamos pensando bem no lado material, você vai manifestar isso na sua vida. Aí você ganha bastante dinheiro, mas sempre gasta mais do que ganha e sempre continua, né? Então, as suas crenças ditam as suas regras, a tua vida. E isso não é misticismo, isso é ciência. Através desse experimento da dupla fenda, que é um dos experimentos, eu vou explicar com mais detalhes ele lá na jornada quântica, que vai acontecer. Eu estou programando para ser no dia 4, 5 e 6, ou 3, 4 e 5, eu ainda estou vendo, mas são 3 dias de jornada que nós vamos ter. Então lá eu vou explicar melhor sobre a dupla fenda, eu vou falar sobre a superposição quântica, que é muito doido, mas no mundo quântico, essa partícula, enquanto eu não observo, vamos pensar assim, ó, eu solto essa pedra aqui na minha sala. Um exemplo, sala fechada. Enquanto eu não observo ela, eu não meço, eu não tenho uma medida de aonde ela está, a energia dela, o peso, eu não faço nada. Eu só solto ela aqui. Na mecânica quântica, existe um cálculo matemático matematicamente falado, que essa pedra está em todos os lugares dessa sala ao mesmo tempo. Mas não é que ela se dividiu, ela foi se quebrando em partes. Não, é a mesma em todos os lugares ao mesmo tempo. A partir do momento que eu decido olhar para ela, ela colapsa essa onda, chama onda de probabilidades, ela colapsa essa onda quântica de probabilidades e se torna matéria. Agora não tem nada na minha mão. Se eu acredito, agora algo colapsa e a matéria se torna real. Se eu falar de uma forma bem lúdica, é bem isso que acontece. Mas aí você está falando o quê? De mágica? Magia? Não. Ciência. Quântica. Aí a gente vai lá para Jesus, né? Vamos voltar a 2023, mais ou menos, né? Anos atrás. Jesus fazia o quê? Multiplicava pães. Jesus andava sobre as águas. Qual é a dificuldade de andar sobre as águas, sendo que tudo é eletromagnetismo? Qual é a dificuldade de eu simplesmente... E eu colapso toda a onda de probabilidades do universo, porque qualquer coisa eu colapso. É o observador que define. Tudo depende do quanto eu tenho de capacidade e principalmente o quanto eu acredito nisso. Porque aí também tem isso, né? Tudo que você acredita, você colapsa, aquilo se torna sua realidade. Então, se você acha que isso não é tão real assim, que isso não funciona, aí você vai tentar fazer o pensamento positivo, aí você vai tentar colapsar, né, algo bom para você, você não colapsa, aí você fala, isso não serve para nada, isso não funciona, mas não é que não funciona, não é que não serve para nada, é que você não acredita lá no fundo do teu inconsciente. Você não acredita que isso é possível, porém a ciência está mostrando para nós que sim, que é possível. E ó, não é só você, né, ou seu vizinho, se não é você, é seu vizinho que não acredita, porque cientistas inteligentíssimos, eles não acreditam nisso. E aí o que acontece? Eles vivenciam aquilo que eles acreditam. É por isso que a quântica ela é tão... Eles chamam de esquisitice. Porque a partir do momento que um cientista fala, não, isso aqui não tem nada a ver, deixa eu testar. Isso funciona o que ele está testando, porque ele está colapsando. Aí o outro testa outra coisa, funciona outra coisa que o outro está testando. Por quê? Porque ele está colapsando a onda, porque é isso que ele acredita. Então a quântica, ela é toda essa confusão que não é confusão. É uma confusão que não é confusão. Porque aí vem Jesus dizendo para nós, vós sois deuses. Deus e você é um. Eu e o Pai somos um. Somos irmãos, somos iguais. Qual é a dificuldade de um ser, claro, como Jesus? Que, com certeza ele entendia disso. Ele entendia de mecânica quântica. No entanto, que na Bíblia diz assim, né? Tudo que pedires crendo receber, receberá. Crendo que recebeu, na verdade, né? Tudo que pedires crendo que recebeu,
receberá. O que é que eu estou fazendo? Eu estou focando naquilo que eu quero, eu estou colapsando a função de onda no mundo quântico e aquilo vai se manifestar em algum momento. É fato. Então, Jesus curava pessoas doentes. Qual é o problema? Sendo que tudo é eletromagnetismo, não existe doença, né? Existe doença, mas ela também pode não existir, de acordo com aquilo que eu acredito. Por isso que existem as famosas curas espontâneas, né? A ciência classifica como remissão espontânea, eu não vou me lembrar o nome técnico, né? Científico para isso. Mas tem pessoas que se curam de câncer de uma forma espontânea. Tem um caso de uma moça... isso já foi faz muito tempo, foi na década de 90, lá nos Estados Unidos. Ela estava com câncer estágio 4 e ela decidiu ir na locadora, pegar um monte de filme de comédia e ela botou filme de comédia para assistir. E ela dava muita risada, mas ela assistia aquele filme como uma criança, como se fosse a última vez que ela fosse rir, sabe? Esse momento assim. Ela foi tomada por tanta dopamina, serotonina, endorfina, tantos hormônios do prazer, principalmente a dopamina, que ela regrediu o câncer dela, ela se curou. Pelo simples fato de estar feliz, de estar dando risada, né? E aí existe toda uma ciência, aí você vai ter a epigenética. Eu até posso falar um dia sobre isso, que eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque senão vai ficar muito... vai misturar muito os temas. Tudo bem que tudo faz parte da mesma coisa, só que eu acho que vai misturar muito a ciência das coisas, então. Porque dá para eu te explicar cientificamente o que é que acontece no teu corpo, né? Existe a molécula, se eu não me engano, a célula K, que é a qual combate, né, todo o teu sistema imunológico. E ela se alimenta de dopamina. É disso que ela precisa para ela ficar forte, para ela ir, né, o sistema imunológico ativar. E no mundo em que a gente vive hoje, a maioria das pessoas está vivendo o estresse, né? Vivendo o estresse. E o estresse, você está jorrando, você, cara, está criando o veneno do teu próprio corpo e as tuas células vão sendo destruídas, né? Vão sendo atacadas, melhor dizendo, para ser mais impecável com a minha palavra aqui. As suas células vão sendo atacadas, elas vão se quebrando a saúde delas, o núcleo dessas células, elas vão quebrando aquilo que é o saudável dela. E ela, na hora da multiplicação dela, ela já se multiplica danificada, que é por isso que acontece o envelhecimento, as doenças, a degeneração do nosso corpo, né? Então a nossa mente, cara, a nossa intenção, o nosso foco, ele tem muito poder. Não é muito, só existe isso de poder. Então, tanto na quântica, que aí a gente está falando de partículas atômicas, de nano, de energia, a nossa mente, a nossa intenção, ela colapsa a onda dessas probabilidades do elétron, das partículas atômicas, e ela impacta, né? E aí, chegou nesse experimento, vamos lá de novo. Nós estamos falando de partículas subatômicas, coisas minúsculas, que muitos falam que isso não afeta o nosso macro aqui. Mas nada a ver, lá é muito pititico, esse mundo não tem nada a ver com o nosso mundo aqui é diferente. Só que e quando os testes é feito em moléculas, que a molécula se comporta também como onda e partícula, aqui nós quebramos essa, pelo menos para mim, quebra essa objeção de que lá no mundo quântico, nós estamos falando aqui agora, né, de moléculas, que a nossa consciência, o nosso foco colapsa. Então a ciência quântica começou a rasgar esses véus, né, começou a desvendar coisas que a espiritualidade já nos fala há muito tempo. Se você pega os antigos egípcios, todos os antigos, vai nas tradições antigas, dos povos indígenas, né? Todos têm essa ideia, né? Falam sobre o poder da oração, por exemplo. Dentro das nossas religiões, é falado muito sobre o poder da nossa oração. O que é uma oração, se a gente for olhar para um lado mais científico dela? Você solta
a tua preocupação, você solta os limites das tuas crenças e você acessa um lugar em você de total confiança naquilo que você está fazendo. E você faz o quê? Uma intenção. Então você entra num estado de consciência que eu chamo de ponto zero, que é o quê? Vazio absoluto de qualquer crença. Você leva a si mesmo para um lugar dos milagres, você acredita que a tua oração é atendida, você acredita que naquele momento você está acessando um outro lugar em você, um outro estado de consciência, que não é o seu cotidiano, entende isso? Eu pelo menos percebo isso. Todas as vezes que eu parava para orar, eu acessava um lugar em mim que não era o meu dia a dia. O meu dia a dia era outra coisa. Quando eu parava para oração, eu acessava um lugar, porque eu fazia com a minha intenção, porque aí eu acredito que existe uma coisa fora que está me atendendo, e tudo que eu acredito eu crio na minha realidade. Mas nada mais é do que a minha interação com o universo. Eu e o universo, você e o universo, tem troca de informação a todo tempo, né? Então, tudo que você pede, você recebe. E aí Jesus trouxe em forma de parábolas isso, para ficar fácil o entendimento. Então a ciência quântica está dando muito apoio, nos dá muito... Essa linguagem científica nos dá muito apoio para explicar muitas coisas, que antes era visto como sobrenatural, paranormal, milagres. Hoje nós vemos que sim, tudo é possível. Infinitas possibilidades, né? O ponto é, eu posso pegar isso e ganhar dinheiro, ou o que significa isso? Então é aqui que nós estamos indo. E nessa jornada quântica, eu quero levar você mais profundo nesse entendimento. Para realmente, nós precisamos acessar o nosso poder de verdade. E nós temos, então, continuando o que eu estava falando, do mesmo jeito que o seu celular e o meu, nesse momento, está trocando informação, como? O que isso quer dizer, Rafa? Seja mais simples. O meu celular está aqui gravando o que eu estou falando. Ele está recebendo o meu campo magnético, captando as informações no campo magnético, jogando para o espaço. Claro que ele tem um endereço específico, mas ele joga para o espaço. Você sintoniza e recebe a informação. Então, a partir desse momento, o teu celular e o meu está havendo uma conexão, está tendo troca de informação. O seu celular está recebendo as minhas informações. Então, tem uma troca de informação entre um aparelho e outro. Pesquisas científicas mostram que essa mesma troca de informação que acontece entre um aparelho eletrônico e outro acontece entre você, nós e o universo. Nós e outras pessoas. Nós e as plantas. Tem um biólogo, que agora eu não vou lembrar o nome dele, como que chama? Ele tem um livro, se eu não me engano, acho que é A Vida Secreta das Plantas, algo assim. Ele botou planta na casa dele, ele botava eletrodos nas plantas e ele fazia experimentos. E ele percebeu que essas plantas tinham respostas elétricas, né, magnéticas também, impulsos elétricos como o nosso cérebro. E ele percebeu que antes dele chegar na casa dele, porque ele deixava tudo computadorizado, tudo medindo. Antes dele chegar na casa dele, quando ele estava indo para casa, o computador já dava sinais que as plantas estavam reconhecendo a chegada dele. Porque toda vez que ele chegava, ele olhava lá, tinha um pulso padrão. Então, ele percebeu que quando ele estava voltando para casa, olha só, a consciência dele já estava, eu vou para casa. A consciência dele, a onda dele já estava na casa. Ele só precisou pegar o carro e ir para casa. Porque está dentro de um corpo físico, ele tem espaço, tempo. Mas a consciência já se projetou na casa. A planta do cara já percebeu a presença dele sem ele estar ali. Cientificamente. Ou seja, a consciência do ser humano e as coisas lá fora
tem uma emissão, algo está emitindo uma informação. Precisou uma informação trafegar, só que aí que é o louco e que é o lindo, porque não tem nenhuma informação trafegando. Se você vai medir como que a consciência do cara transferiu uma informação para a planta, não existe essa informação não nessa realidade. O cara e a planta estão conectados, chama entrelaçamento quântico. Troca de informação entre você e suas plantas, cara. Então, quando você conversa, quando você sente carinho, quando você faz algo bom para uma pessoa, aquela pessoa gosta de você. Quando você faz algo ruim para aquela pessoa não gosta de você. Sim? As nossas plantas, os nossos animais, é a mesma coisa. Quando eu transfiro uma informação, né, que eu gosto dessa planta, que eu gosto desse animal, eu tenho um carinho, existe uma troca. Essa planta, esse animal sente, ele recebe isso como algo bom e ele se... Plantas florescem a partir desse lugar. Seu Emoto, não sei o que, Emoto, ele fez um experimento da água. E eu vou recomendar, faz em casa. Faz o arroz, prepara um arroz para você bem simples, sem tempero, sem nada. Só cozinha o arroz. O mesmo arroz você vai colocar em 2 vidros separados, mas os vidros têm que ser higienizados iguais, ok? Bem higienizadinho, igual. Tudo muito igual, não pode ter nada diferente. O mesmo arroz você vai pôr aqui, o mesmo arroz você vai pôr ali, você vai fechar ele com uma telinha em cima, uma telinha. Um arroz você vai enfiar ele num canto e não vai saber dele. O outro arroz você vai todo dia olhar ali e falar assim, eu te amo, amor, gratidão. Não precisa falar eu te amo, que você vai achar que você é louco falar eu te amo pro arroz. Amar a comida é bom. Mas enfim. Gratidão, eu vejo você, você é importante pra mim. Palavras boas. E faz esse experimento na tua casa e vê o que acontece. O arroz que você intencionar, ele vai manter-se saudável por mais tempo. O arroz que você nem der bola pra ele vai apodrecer mais rápido. Você pode escrever uma palavra e deixar ali. Então, seu Emoto fez esse experimento com partículas de água. Então, ele pegava uma gota d'água e fazia esses experimentos com falas, com energias, com meditação, com frases. E cada molécula ela ia tomando uma forma, né? Então, isso provando que o observador, a intenção, colapsa de novo, colapsa as ondas de probabilidade no mundo quântico e faz a tua realidade aqui no macro, porque essa vela é feita de átomo. Eu sou feito de átomo, meu fígado é feito de átomo, esse microfone é feito de átomo, a barata é feita de átomo, a lagartixa, o dinossauro, o sol, tudo é só um grande campo eletromagnético. Então é aqui que nós falamos que tudo é energia, só que também não adianta ficar só nisso, você tem que ir mais além. Você tem que entender que a tua consciência colapsa, que você muda, faz troca de informação, você troca informação com o universo. Então, nessa jornada quântica que vai acontecer, e entre hoje e amanhã eu já vou publicar aí certinho as datas, nós vamos bater um papo sobre isso. Nós vamos aprofundar mais dentro dessa troca de informação entre eu e o universo. Como que eu posso, por exemplo, através desse estudo, existe a possibilidade de eu me curar de um problema físico, de um problema mental, de um problema emocional, de um problema financeiro? Existe, sim ou não? Tudo é possível, e sim, existe. Então, dentro desse jornada, nós vamos falar um pouco mais disso, né, e vamos trazer, e vai ser linda a jornada, tá? Eu vou construir ela aqui para nós, para a gente ter um passo a passo. Vou falar de alguns experimentos sobre Erwin Schrödinger, que ele encontrou sobre a superposição quântica, o entrelaçamento quântico. Disso aqui que a gente falou um pouquinho, mas eu quero falar um pouco mais, detalhes para você, para virar a chave, cara. Porque nós precisamos acordar, sair dessa hipnose de que nós não podemos fazer nada para mudar o mundo. Claro que a gente pode. O mundo está totalmente saudável, o mundo está totalmente curado e eu também. Ponto. É assim que nós vamos curar o mundo. Não é fazendo revolução, não é levantando bandeira e fazendo guerras e fechando isso e quebrando aquilo e gritando, xingando. Aonde você foca, você manifesta. É aqui que está o nosso poder. O nosso foco tem poder. Não a nossa guerra, o poder braçal, essa força do braço. Essa força do braço já não serve para nada.
já está rolando aí há mais de 6.000 anos e há 6.000 anos tendo guerra nesse planeta. Então, tá mais claro do que isso é impossível. E Jesus já veio falar, meu reino não é esse, recebeu um tapa da outra face, N parábolas, Sermão da Montanha, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que talvez abriu muitas dúvidas, mas se você quiser me perguntar alguma coisa agora, eu sano ela agora e alivia. Então eu quis trazer um pouco mais sobre a quântica, onde mais que ela está chegando, onde chegou. Então não é o que faz com isso, mas sim o que significa esses resultados. É nisso que a gente fala. A Sandra colocou, Jesus passava horas em profunda oração. Quer experienciar essa profundidade. Larissa colocou, é só experimentar, falar com uma planta, como ela começa a crescer. Eu sou doida que conversa com as plantas. Larissa, na verdade você não é doida, né? Você está vendo agora que você é mais sã do que muitas pessoas. Você está mais alinhada com a realidade do que muitas pessoas. A Cília colocou, tu é maravilhoso. Grato, querido. Uma gotinha já ressoa, super concordo, que loucura tudo. Ok. Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Amados, é isso. Caraca, como passou a hora hoje? Nem tem tanta coisa para falar ainda. Então assim, resumindo, mecânica quântica é uma ciência que vale a pena estudar. Seja numa faculdade, ou seja assim, de uma forma liberal, né, onde você faz os seus estudos pessoais. A mecânica quântica, eu faço os meus estudos pessoais, né? Eu ainda não senti vontade de fazer uma faculdade, mas sei lá, se lá na frente eu vou sentir e vou querer fazer. Mas agora não, né? E tudo isso tem muito a ver com a terapia também, sabe? Porque e aí a gente vai mais fundo. O que é consciência? Hoje, o que é consciência? Como é que eu falo? Como é que eu explico o que é consciência? O que é essa consciência que colapsa as ondas? Quem é essa consciência, cara? Então, disso tudo a gente vai trazer também um pouquinho. Vou bater um papo com você um pouco sobre isso, sobre autoconsciência, quem sou eu, e como que eu estou manifestando totalmente a minha vida de uma forma automática, sem perceber. Eu mesmo estou criando os meus problemas, a minha falta de dinheiro, as minhas escassezes, os meus assaltos, enfim, qualquer coisa que a gente está recebendo que não está curtindo, é nós mesmos que estamos criando. E sim, não é simples fazer essa mudança de mundo, essa mudança de crença. Faz 8 anos que eu tenho estudado todos os dias um pouquinho sobre esse assunto, e faz 8 anos que eu estou nessa jornada. Faço uso da ressonância harmônica, que é a ferramenta do professor Hélio Couto, que ajuda a acelerar muito o nosso processo de entendimento sobre isso. Então, assim, é claro que você não vai conseguir entender da noite para o dia, precisa de dedicação, precisa de estudo, e é isso, vontade, né? Ter vontade se a gente chega lá. Amados, amei falar com vocês, conversando com plantas sempre amo. Amei falar com vocês, e aqui é só o começo da nossa jornada, tá bom? Compartilha essa live com as pessoas, chama elas para essa jornada. Tem a jornada também de meditação. Então, só para lembrar você que tem a jornada de meditação, se você quiser. A meditação, ela é exatamente esse lugar de você focar na sua respiração, acessar esse lugar de paz e silêncio e manifestar e co-criar a realidade que você quer com mais consciência. Todos os dias ali a gente vai fazer, segunda, quarta e sexta, nas meditações eu sempre guio as pessoas. Primeiro a gente entra num estado de zero, de tranquilidade interior, a mente calma. Depois nós vamos para o lugar de criar a minha realidade, né? E a gente se dissolve na luz, e dentro desse campo ilimitado nós fazemos as nossas intenções. E muitas pessoas estão recebendo os benefícios dessas intenções, né? E o quanto você acredita é o quanto você recebe, tá? É importante saber disso. Você recebe o quanto você acredita que você vai receber. Se você acredita um pouquinho, você vai receber um pouquinho. Mas esse pouquinho que você vai receber também já vai ser o suficiente para o teu momento, e assim a gente vai subindo degraus na nossa evolução com calma, sem pressa e sem pausa. Assim falei com muito amor. Fiz minha inscrição, é muito linda a jornada, super recomendo. A Larissa está participando da jornada. Onde você está fazendo a meditação, Rafa? Érica, querida, a meditação está acontecendo no Instagram fechado. Chama Jornada Meditação 4.
E aí, mas para você participar desse grupo do Instagram, você tem que fazer sua inscrição no link da bio aqui do meu Instagram, Rafael Bardini. Vai ter lá, Jornada da Arte de Escutar o Silêncio. Você clica lá, você vai abrir uma telinha para você fazer sua inscrição. E aí você participa dentro do mês. Tá bom? É assim que tá funcionando por enquanto. E é tempo limitado, tá? Eu não vou continuar com essa jornada o ano inteiro. Ela vai até o próximo mês só. Ao vivo comigo é mais 3 semanas. Estamos encerrando a terceira e mais 2. Ao vivo comigo. Agora, você para ter o conteúdo lá para você mesmo consumir, vai ficar mais um mês à frente. Estamos no mês de maio, junho, eu acho que até julho, né? Julho, final de julho para agosto, ali vai continuar. Tá bom? Gratidão, compartilha essa live, isso me ajuda a alcançar mais pessoas, que mais pessoas precisam escutar que o poder da mudança da vida delas estão dentro delas mesmas. Né? O poder da mudança estão dentro delas mesmas. E tem muita gente que só precisa escutar isso para a vida fazer assim. Então não negue informação. Compartilha, é importante, tá? Tem alguém solicitando para participar da live, mas eu não vou abrir porque eu já estou indo embora. Queridos, assim falei com muito amor, desejo para você muita luz, muita paz. Depois deixa nos comentários o que é que você achou dessa live, o que é que virou de chave para você, o que é que foi importante para você ter escutado. Eu acho importante você deixar escrito depois aqui, tá bom? Até mais!